Estou precisando urgentemente dela. Urgentemente. Urgentemente. Então, vamos lá. Ontem a gente fez as equaçõezinhas do primeiro tipo, que era só o módulo e um número que a apostila nem deu importância, mas que que mais cai hoje quando cai módulo, são essas equaçõezinhas mais simples, né? Agora, quando você tiver x fora do módulo, aí você tem que estudar o sinal da função que está dentro do módulo. Eu só vou falar de primeiro grau porque é o máximo que vai aparecer. Até tem um gráficozinho de segundo grau na próxima aula, mas não precisa usar o estudo do sinal. Então, vocês sabem e lembram que uma função do primeiro grau, que é y é igual a x mais b, que vocês sabem melhor do que eu já, que vocês sabem mais do que eu, que quando A é positivo, você tem uma função crescente, e aí antes da raiz é negativo, depois da raiz é positivo. Quando esse A for negativo, a função é decrescente, antes da raiz positivo, depois da raiz negativa. Vocês já viram isso 2, 3 vezes, né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje está em cima disso. Porque vocês sabem que para tirar um módulo, você tem que tirar com o positivo e o negativo. Então, todos os exercícios, tanto de equações quanto de inequações, a gente vai trabalhar estudando o sinal da função dentro do módulo. Então, vamos entender essa encrenca. Então, depois dos nossos extras, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu mudei o exercício número 2, tá? Para deixar ele mais completo. Então, eu tirei aqui esse domínio. Depois, quando vocês estiverem com a apostila, vocês fazem isso. Todo mundo prestando atenção? Eu mudei aqui para R, tá? Então, eu coloquei domínio real para a gente resolver ela completa. Tudo bem? Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Mudar. Resolver em R. Então, eu não vou resolver só numa parte, eu vou resolver nas duas. Então, como é que a gente trabalha quando não é do primeiro tipo? Então, primeira coisa, acompanhe direitinho, tá? Nós vamos estudar o sinal da função ou das funções que estão dentro do módulo, para saber se a gente vai tirar esse módulo positivo ou negativo. Só que tem que organizar, fazer do jeitinho que eu faço para ficar organizado. Então, você vem, iguala a zero, acha a raiz. Como A é positivo, ela é crescente, todas vão ser crescentes aqui. O cara não pegou nenhuma decrescente. Então, quer dizer que antes do 4, a nossa função que está no módulo é negativa. Depois do 4, ela é positiva. Então, faz uma retinha que nem eu faço aqui para ficar bonitinho, tá? Então, antes do 4, nós vamos tirar o módulo negativo. Depois do 4, nós vamos tirar o módulo positivo. Tudo bem até aí? Beleza. É só seguir direitinho o jeitinho de fazer. Só no cuidado aqui, que tem que fazer chuveirinho, né? Então, fica menos 5 vezes x, menos 5 vezes menos 4, porque você está tirando o módulo com menos. Mais 10 é igual a 3x mais 4. Muda de sinal, bonitinho.
e ver se esse número que você achou está valendo. Porque às vezes dá um número aqui, tipo 7, não vale. Porque você está trabalhando antes do 4. Então sempre observa isso, que às vezes tem que jogar fora o número. Aqui está valendo, 3,25. Aí, do outro lado, depois do 4, você vai tirar com mais. Então fica mais 5 vezes x, mais 5 vezes menos 4, que dá menos 20. Resolve e acha o x, que também tem que dar maior que 4, aqui no caso. Portanto, conjunto verdade, 3,25 e 7. Tudo que vocês vão fazer, todos os exercícios são feitos assim, todos. Então, é só seguir a receitinha de bolo. E na equação, mesma coisa. Então, terceiro exercício. Pega o que está dentro do módulo, igual a 0. Acha a raiz. Antes do 2 vai tirar o módulo negativo. Depois do 2 vai tirar o módulo positivo. Então, cuidado só na hora de fazer o chuveirinho, né? Então, fica menos 3 vezes x, menos 3 vezes menos 2, que dá mais 6, é igual a x mais 4. X é igual a meio, está valendo, porque ele é menor que 2. Do outro lado, tira o módulo com mais. X é igual a 5, está valendo também. Nossa, professor! Tem 2 módulos! É a mesma coisa, gente. Só vai ter 2 raízes. Então, é só pensar 10 segundos. Então, vamos lá, juntinhos. X menos 1 é igual a 0. Então, essa primeira função, até 1 ela é menos, depois do 1 ela é mais. A segunda função, x menos 6 é igual a 0. Até o 6 ela é menos, depois ela é mais. Por que aqui ficou menos e menos? Porque antes do 1, as duas são menos. Todo mundo vê isso? Sim ou não? Alô? Sim. Agora, por que aqui ficou mais e menos? Porque a primeira função, entre 1 e 6, entre 1 e 6, o 6 está aqui, ó. Entre 1 e 6, a primeira função já é mais, ó. Por isso que aqui é mais. Enquanto a segunda função continua menos. Agora, depois do 6, as duas são mais. Então, quando tiver 2 módulos, que é o mais difícil que pode ter, tem que prestar atenção que vai ter 3 intervalos. Tá? Aí tira os módulos, cuidado com os chuveirinhos, né? Menos 2x menos 1, faz o chuveirinho. Menos x, tá? Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 6. Achei o x, está valendo. Agora, cuidado aqui no meio. Que quando você tira e resolve, não vale, ó. Por que não vale o 9? Porque nós estamos trabalhando entre 1 e 6. Então, o 9 está fora. Cuidado, tem que olhar isso. E na outra parte, tudo mais, 7. 7 está valendo. Então, só valem 2 respostas. Esse é o mais difícil que tem. Quando tem 2 módulos. Agora vamos às inequações. Eu coloquei uma observação aqui para quem quiser decorar. Quem quiser resolver direto, mas eu não faço assim, tá? Eu faço estudando sinal. Igualzinho a gente está fazendo. Então, vamos lá. Estuda o sinal e tira o módulo. Aqui deu, na primeira parte, x maior que 1, x menor que 4, juntando as duas, vai dar entre 1 e 4. Quem quiser decorar, pode decorar aqui, ó. Eu não gosto de fazer assim. Lembra do que eu falei da raiz ontem?
E aí acho que foi Fernanda Balé que perguntou para mim. Não pode cortar? Acho que foi. Fernanda Balé. Não pode cortar, professor? Não. Não pode cortar por causa daquilo que eu expliquei lá do parênteses. Então, para você cortar, tem que colocar o modo. Aí você tira o sinal, estuda e dá a resposta. Também coloquei uma dica aí para quem gosta de decorar. Aí tem uma inequação gigante aqui, com 2 módulos. Mas é a mesma coisa. Estuda o sinal, bonitinho. Aí você vai tirar. Antes do menos 1, as duas são menos. Entre menos 1 e 4, a primeira continua menos, olha aqui. Ó, entre menos 1 e 4, que é esse intervalo, a primeira continua menos, mas a segunda já passou a ser mais. Entre menos 1 e 4 aqui, ó, a segunda já passou a ser mais. E depois do 4, as duas positivas. A primeira parte dá x maior ou igual a menos 1. Então, na verdade, na primeira parte só vale o menos 1. Porque maior ou igual a menos 1 está para lá. Então, só vale o menos 1. Na segunda parte dá maior que menos 1 também. Então, vale todo o intervalo aqui. Vai parar no 4. E a terceira parte dá menor que 17 terços. Então, se você fizer a união das 3 respostas, dá entre menos 1 e 17 terços. Vou falar aqui, é fácil? Não é fácil, é chato. Mas tem que fazer exercício para poder entender. A aula que vem a gente faz gráfico, depois das férias. Aí acabou. Aí começa só a revisão de sexta série, sétima série, oitava série e etc. Vou fechar nossa gravaçãozinha aqui.